Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo essa live, esse debate aqui num outro momento, que não seja agora, né? Nós estamos transmitindo ao vivo, agora, às 6 horas da tarde, né? Aqui pelo YouTube. Nós vamos aqui no canal do MUP do Andes. Então, queria, em primeiro lugar, aí, dar as boas-vindas para todo mundo, para todas aquelas, para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui agora. Vou explicar para vocês aqui, rapidamente, vou apresentar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui hoje e vou explicar um pouco quais são as regras da nossa conversa, tá? Essa atividade está sendo realizada pelo MUP do Andes, Movimento Universidade Popular no Andes. É um movimento organizado pelos militantes da unidade classista que atuam na base do Andes Sindicato Nacional. Eu me chamo Victor Neves, estarei aí mediando a nossa atividade hoje. Eu sou professor da UFES, vinculado ao Departamento de Teoria da Arte e Música e ao programa de pós-graduação em Política Social. Nós vamos estar falando hoje, então, sobre o papel do Estado na crise do capital, né? Eu imagino que os debatedores vão colocar uma parte aí do seu foco na discussão sobre os desdobramentos mais recentes dessa crise do capital, relacionados mais diretamente aí com a pandemia, né? Mas o tema mais geral é o Estado na crise do capital. Nossos convidados para conversar sobre isso são os professores Joana Coutinho e Antônio Carlos Mazeu. Vou apresentá-los brevemente. Joana Coutinho é professora na Universidade Federal do Maranhão, é coordenadora do Grupo de Estudos de Hegemonia e Lutas na América Latina, GELAL, e o Antônio Carlos Mazeu é cientista social, professor livre-docente, junto aos programas de pós-graduação em História Econômica, da FEFELESH USP, e Serviço Social, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Vou pedir aqui só para os nossos convidados, por enquanto, de deixarem o microfone desligadinho para a gente evitar o erro, né? Então, a gente vai passar a palavra para eles em breve, depois que eu der as instruções aqui para o público do debate também, né? Primeira instrução importante, se você está vendo esse debate, está gostando, você tem que saber que o canal do MUP, né, aqui no YouTube, tem produzido diversas atividades como essa, e que é bom que você acompanhe. Para estar informado sobre essas atividades, é importante que você se inscreva no canal. Então, você vai ali embaixo, né? Tem assim, inscrever-se. Você clica lá no inscrever-se, clica no sininho, tem um sininho lá, você clica no sininho para você receber as notificações e sempre saber quando nós lançarmos aí uma nova atividade na internet. Nós temos também canal no Facebook, no Telegram e no Instagram, e esses canais estarão, o endereço para eles estará no chat e na descrição do vídeo. Para quem estiver gostando do debate, quiser enviar perguntas, quiser fazer perguntas aí para os debatedores, não tem problema, pode fazer, inclusive é muito bem-vindo que faça. Nesse caso, você vai ali no chat, coloca em maiúsculo a palavra pergunta, e aí você escreve a sua pergunta lá, que a gente tem a equipe de organização que vai estar coletando essas perguntas e passando aqui para nós. Nossa live vai ter, então, nosso debate, né, nosso debate, as pessoas estão chamando de live, eu prefiro falar em debate mesmo. Nosso debate vai ter aí 3 blocos, nosso debate digital, né? No primeiro bloco, então, que começa logo após essa apresentação, cada debatedor terá cerca de 20 minutos para a exposição inicial sobre esse tema, sobre o Estado na crise do capital. Cada um dos debatedores falará 20 minutos sobre isso. Assim que se encerrar esse primeiro bloco, serão selecionadas questões vindas do chat, eu apresentarei essas questões para que os debatedores possam respondê-las, tá? Isso será feito em 15 minutos para cada debatedor. Cada debatedor terá 15 minutos para responder essas questões. Depois, num terceiro bloco, nós abriremos aí para cada debatedor, a princípio em 5 minutos, mas se tiver sobrando tempo a gente faz um pouco mais, a gente está querendo ir até umas 7h30 aqui, para também não cansar os nossos debatedores e também o público, né? A princípio, cada debatedor terá 5 minutos para as considerações finais e para se despedir de vocês. Tudo certo?
Debatedores, tudo certo? Estou vendo a carinha de vocês aqui, tudo legal? Então, vamos lá. Eu queria, por favor, então, convidar para fazer a primeira exposição aqui no nosso debate virtual a professora Joana Coutinho, lembrando que ela é professora na Universidade Federal do Maranhão, coordenadora do Grupo de Estudos de Hegemonia e Lutas na América Latina, GELAU. Com a palavra, a professora Joana Coutinho. Obrigada, Vitor. Boa noite a todos. Me escutam bem? Me escutam? Ok. Muito obrigada pelo convite, agradeço ao Milton, e é um prazer estar aqui de novo com o Mazeu, não é? E boa noite a todos que nos acompanham aqui neste debate, como o Vitor já disse. O tema é um tema bastante amplo, né? Que é tratar o Estado na atual crise do capitalismo. Eu tentei pensar aqui duas questões que eu acho extremamente importante, primeiro para entendermos o que é qual o papel do Estado numa sociedade capitalista, né? Então, pensar que o Estado, como nós o conhecemos, o Estado moderno, ele é uma construção do modo de produção capitalista. E aqui, acho que algumas considerações sobre esse Estado na sociedade capitalista e, por conseguinte, o papel que desempenha numa sociedade de classes, né? Quer dizer, estamos falando numa sociedade capitalista e que está dividida em classes sociais. Aqui, portanto, um traço fundamental é que existe luta de classes no interior destes estados e na sociedade capitalista. Bom, então, o primeiro pressuposto é esse, né, que o Estado ele tem um papel orgânico na luta e na dominação política. Né, ele constitui, portanto, a burguesia como classe politicamente dominante. Então, ele desenvolve esse papel em diferentes fases do desenvolvimento do capitalismo e sofre, claro, algumas alterações, sem, no entanto, perder o seu caráter de classe, né? Digamos que numa primeira fase, em que ele se apresenta, né, que ele vai se apresentar, se constituir como Estado liberal, a sua característica principal é de um Estado cuja participação no governo é bastante restrita e limitada às classes dominantes, às classes possuidoras, né? Como quem define isso é Norberto Bobbio, não é nenhum... É uma crítica que vem por dentro do liberalismo, né? Aqui está presente a ideia, que, claro, vem lá dos contratualistas, principalmente Locke, a ideia de um Estado mínimo, né? Mas um Estado mínimo que sabemos, historicamente, jamais existiu na história, né? Porque em um Estado liberal, que não é necessariamente democrático, pode ser democrático ou não, ao contrário, realiza-se historicamente em sociedades nas quais a participação no governo ela é bastante limitada, né? Esse Estado ele nasce de uma erosão do poder absoluto do rei em períodos históricos de crise mais aguda. Podemos citar aqui um caso de ruptura como foi a Revolução Francesa no século XVIII, e ele também se justifica como resultado de um acordo entre indivíduos livres que convencionam estabelecer vínculos necessários a uma convivência pacífica e duradoura. Claro, aqui o
que é mais importante é a necessidade desse Estado de constituir a todos como cidadãos, né? Como cidadãos livres e iguais. Claro que colocamos aspas aí no livres e iguais, porque essa igualdade e essa liberdade, ela é apenas formal, né? Então, resumindo, o liberalismo é uma doutrina do Estado limitado, tanto com respeito aos seus poderes, quanto às suas funções. Se lembrarmos Locke, isso está claríssimo, né? O Estado tem duas funções básicas, a segurança externa e a segurança interna, ou seja, a proteção à propriedade privada. Bom, a noção corrente que serve para representar o primeiro é de um Estado de direito, e para representar o segundo é então o chamado Estado mínimo. Temos um intervalo aí, né? O Estado de bem-estar social, que se implementa depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma tentativa de inclusão de parcelas significativas da classe trabalhadora, naquilo que se convencionou chamar de políticas sociais, de políticas públicas. Claro que não podemos esquecer aqui um detalhe, que não é um mero detalhe, né, que é extremamente importante nessa relação, é que você tem organização dos trabalhadores com uma pressão imensa, não é? Não é gratuitamente que se implementa um Estado desta proporção, né? Diria, é melhor perder aqui os anéis do que perder os dedos, né? E claro que este estado de bem-estar social, ele prevalece num período muito curto da história, e também nos países de capitalismo avançado, né? No capitalismo periférico não vamos ter esta constituição da forma, pelo menos, do que foi nos países avançados. O Chico de Oliveira tem uma expressão para o que ele chamou de que no Brasil, pensando na América Latina, podemos pensar nos países de capitalismo periférico, né, que aqui estivemos um mal-estar social do que um estado de bem-estar social, né? Mas a ideia aqui é de que o Estado, mesmo o Estado capitalista, conseguiria abranger os interesses coletivos da sociedade, né? Aí um dado importante, que a crise que se instala a partir dos anos 70, essa ideia cai completamente por terra, né? E aí se inaugura um outro, digamos, outra forma deste Estado, que foi o Estado neoliberal, né? O Estado neoliberal. A ideia que é menos Estado, né, um Estado mínimo, e agora mais mínimo ainda, que leia-se mínimo, de novo, repito, para as classes trabalhadoras, mínimo para as classes populares, né? Nesse formato, fica mais evidente, né, a sua ineficiência e a sua incapacidade de resolver os problemas da humanidade, problemas que o capitalismo provoca, né, para o planeta Terra, né? O que estamos vivendo hoje, fica muito claro que este modelo, este modo de produção completamente depredador, né, que não tem o mínimo respeito com a natureza, ele praticamente, demonstra ser inviável, né? E aqui percebemos também que, a bem da verdade, o menos Estado nunca foi menos quando se tratava de salvar os lucros das classes dominantes, né?
E a crise de 2008 mostra também um pouco isso, ou fica isso muito mais evidente, pelos planos de salvamento das grandes empresas, bancos, né, que se dá nos Estados Unidos, mas vamos perceber isso de uma forma mais generalizada. Tem um filme argentino que se chama Odisseia dos Tontos, na versão portuguesa, português brasileiro, que mostra um pouco isso, né? Como que há uma quebra de valores generalizada, como os bancos atuam e como que ali, claro, é uma realidade misturada com a ficção que mostra de formas de organização dos trabalhadores para rever aquilo que tinha perdido, né? Tem vários filmes que mostram um pouco isso que eu estou tentando tratar aqui, né? E aí, acho que é importante pensar, né? E aí eu volto ao ponto de partida, o que é o cerne da questão, né? É de que Estado estamos falando, né? Marx, no Manifesto Comunista, ele, claro, é um manifesto, ele chama atenção ali para o caráter classista do Estado na sociedade capitalista. Ele descreve o Estado ali como o comitê executivo da burguesia, né, como que a burguesia se apropria do Estado para fazer valer os seus interesses, né. No 18 Brumário de Luiz Bonaparte, há, digamos, uma leitura do Marx mais sofisticada do Estado, né. Ali já mostra uma certa divisão, a classe burguesa, digamos, a classe dominante, ela é apresentada não como uma classe homogênea, há diferenças, claro, há diferenças, mas enquanto interesses de preservação da classe, isso fica claro, né? É o que ele chama de frações de classe, que depois, mais tarde, o Nikos Poulantzas desenvolve um pouco essa ideia de como as frações de classe vão atuar no seio do Estado para o seu próprio interesse. Mas voltando ao texto do Marx, no Luiz de Bonaparte, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ali uma divisão formal do Estado, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, que aparentemente estavam de lados opostos, né? Então você tem de um lado os representantes do povo eleitos, com poderes legislativos, e de outro lado um presidente portador dos preceitos do poder real, né, que administrava os recursos desse Estado. Bom, aí já conhecemos muito bem essas histórias, né, distribui cargos, nomeia, tem um poder real aí, né. Mas nas lutas de classe, Marx assinala que esta visão, essa divisão, impedia de ver, né, de perceber o verdadeiro conteúdo, pois tanto Bonaparte como o poder legislativo, eles eram parte de um mesmo poder constitucional, né, e unilateral, representavam a república burguesa já constituída e confrontavam-se com os instrumentos constituintes ali, né? Nikos Poulantzas, como eu citei agora há pouco, e tantos outros autores marxistas, nos ajuda a compreender um pouco esse caráter de classe do Estado, né? Primeiro que o Estado, ele tem um papel orgânico na luta e na dominação política, o passo número 1, ele faz isso
constituir a burguesia como classe dominante, né? E essa é uma função do Estado que ela está inscrita na materialidade institucional do Estado, ou seja, trata-se da natureza de classe desse Estado. O segundo aspecto é que a burguesia, ela se apresenta sempre como que constitutivamente dividida em frações de classe, capital monopolista, capital não monopolista, o capital fracionamentos desdobrados, né, que se consideram nas atuais coordenadas de internacionalização do capital. Essas frações da burguesia, em seu conjunto, se situam em graus cada vez mais desiguais, né? Que aí é a pensar no terreno da dominação política. E aí, é claro, você pensar essa fração de classe naquilo que o Polanyi chamou de bloco no poder, né? Qual a fração de classe da burguesia que está, desculpa, agora que eu estou vendo o tempo, vou tentar ser mais sucinta, né? O Estado, ele é o lugar da organização estratégica da classe dominante em relação às classes dominadas. Então, podemos dizer com uma certa segurança que ele organiza as classes dominantes ao mesmo tempo que desorganiza as classes dominadas, né? O que este momento de crise tem demonstrado é que o capitalismo, né, como modo de produção, está exaurindo a possibilidade de vida no planeta. É o que o Achille Mbembe chamou de necropolítica, de um Estado suicidário, né, que o Safatli publicou recentemente um texto bastante explicativo do porquê podemos pensar o Estado brasileiro como um Estado suicidário, né? Para terminar, que já aqui me avisando que o tempo está esgotando, eu acho que temos aí uma tarefa gigantesca, né, que cabe, é a destruição desse Estado enquanto Estado capitalista, né, para poder construir um Estado diferente até chegar àquilo que o Marx chamou de eliminação do Estado. Aí é uma outra e longa conversa polêmica, não é? Mas a crise demonstra que o Estado, na sua forma neoliberal, e nem esse ultra-neoliberalismo, não dá para continuar existindo, né? E o que vem depois disso depende da capacidade dos trabalhadores de se organizar, né? A capacidade de construir alternativas a este Estado capitalista. Muito obrigada, Vítor. Desculpa ter ultrapassado aí um pouquinho o tempo. Ô, Joana, de nada. Você não ultrapassou, não. Eu avisei ali que faltavam 5 minutos. Você falou cerca de 18 minutos, então tá super dentro do tempo. Muito obrigado pela sua exposição, pela clareza da argumentação também. Tenho certeza que o público acompanhou e que vai chover pergunta daqui a pouquinho. Vamos passar, então, a palavra, por favor, professor Antônio Carlos Mazeu, cientista social, professor livre-docente junto aos programas de pós-graduação em História Econômica da FEFELESH-USP e Serviço Social da PUC São Paulo. Mazeu, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, ao Vitor, a Joana, a Fran e ao Mário, que estão aí na retaguarda ajudando essa atividade. Queria agradecer o convite, sempre muito importante, não é? Agora, eu queria começar dizendo o seguinte: a Joana fez uma síntese bastante importante do que é a estrutura do Estado. Mas o primeiro aspecto
da gente falar, quando vai falar do Estado, é dizer o seguinte: o Estado é uma invenção artificial, né? Em alguns momentos da história humana, aparece o Estado. Obviamente, nós estamos falando aqui do Estado burguês, mas antes do Estado burguês, nós tivemos sociedades que hoje em dia os historiadores chamam de sociedades palaciais, né? Mas o Marx chamava de modo de produção asiático, até porque eles estão articulados nessa construção, onde você tinha uma forma de Estado que já era um núcleo de poder, né? e que se colocava como uma superfetação, quer dizer, algo de cima para baixo em relação à sociedade, que em geral eram sociedades de trabalhadores, de camponeses, né, tributário aldeões, como chamava o nosso saudoso Ciro Flammarion Cardoso, né, que pagavam tributo para esse Estado, ou em espécie ou em trabalho, né, e mantinham um núcleo parasitário, seja a nobreza, seja o próprio rei, que era um rei-deus, em geral, fazia a conexão entre os deuses e os homens aqui no sentido humanidade, né? E também mantinha o exército, porque já trabalhava com a ideia de uma sociedade onde uma classe, ou casta, se quisermos, vivia em função das expensas de trabalhadores que em geral, eram camponeses e tinham pedaços de terra, enfim. Quer dizer, essa estrutura já demonstra o seguinte: aquilo que o Engels nos chama atenção naquele seu livro Origem da Família, do Estado, da propriedade privada, onde ele vai dizer: onde tem propriedade privada, quando a gente deixa de ser caçador-coletor, vira sedentário, passa a produzir e acumular, né, onde você vai ter já, nesse processo, uma desigualdade social, você já vai ter formas de opressão. Então, historicamente, o Estado é uma forma de opressão, uma forma opressiva. Que o Marx vai falar isso em vários lugares, principalmente em algumas reflexões deles na Sagrada Família, na ideologia alemã dele, do Engels, né? E, agora, o Estado, quando você pensa no Estado moderno, né, que é esse Estado que nasce com o capitalismo, ele nasce também, claro, ele também é artificial, ele também vai criar o Estado ele tem um núcleo importante, ele tem sempre um núcleo hegemônico quando ele aparece, né, um núcleo ideopolítico, cultural hegemônico, mas também ele se estende para outras relações sociais, para outros grupos étnicos, raciais, que assambarcam em cima de um projeto. Essa é a ideia do Estado. No último livro que eu escrevi, que eu publiquei o ano passado, vou até fazer aqui uma propaganda, mas não é propaganda não, que é Os Portões do Éden, exatamente um estudo sobre a origem do Estado burguês, ou da sociabilidade burguesa. Então, uma das coisas que, quando você estuda os pensadores do Renascimento, lembrar que o Estado moderno é filho legítimo do Renascimento. Quando você estuda a formação do Estado moderno, os teóricos do Estado vão primeiro constituindo uma discussão que eu diria que ela oscila entre o real e o mito. Para pegar o Maquiavel, vamos dizer, o pai da grande discussão do Estado, né? Quer dizer, mas tem Baudin, tem Hobbes, né? É verdade, mas tem o Maquiavel que dá o pontapé inicial para a discussão sobre a necessidade de você ter um poder centralizado. A ideia do Estado e até a ideia do contrato está presente no Maquiavel e depois nos outros teóricos do Estado. O que é importante, o que o Maquiavel diz o seguinte: olha, é necessário você ter um príncipe, né, que expresse o Estado, que esteja ali, que tenha uma expressão de uma vontade geral e, portanto, que conglomere uma maioria que não seja apenas uma maioria política, né, mas uma maioria socioeconômico-política e cultural. A ideia, por exemplo, do Maquiavel e do Dante Alighieri, se vocês quiserem, pensando também a unidade italiana, porque é ali que vai começar essa reflexão, né, é necessário que você tenha uma língua unificada, é necessário que você tenha um território delimitado, que você tenha pesos e medidas, que você tenha um exército. Quer dizer, essa discussão vai aparecer em textos importantes do Maquiavel, né? O seu estudo sobre o
os discursos de Tito Livio, a sua avaliação sobre a história de Veneza, né, o estudo sobre a primeira década de Tito Livio e o Príncipe. Mas o grande texto, onde ele vai costurar essa discussão, é nos discursos, né, discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, era necessário você ter a construção de uma forma administrativa para organizar uma forma produtiva que emergia, que eram relações sociais, daquilo que o Marx vai chamar do processo longo de transição do feudalismo ao capitalismo, de subsunção formal do trabalho ao capital, até chegar na subsunção real do trabalho ao capital, como ele vai avaliar no seu capítulo inédito, e no próprio capital. Ele vai dizer, este processo, onde o capital aparece e ainda não tem suas formas acabadas, e ele vai utilizando para se autorreproduzir as formas arcaicas, precisa, fundamentalmente, de um aparelho que administra essas relações sociais. Isso é uma discussão muito complexa. Por exemplo, o Perry Anderson tem um livro monumental sobre as origens do Estado absolutista, e lá, nesse seu livro, ele vai dizer que o absolutismo não é resultado das relações sociais emergentes do capital, mas é uma reação feudal. Obviamente, eu não estou de acordo com essa visão. E aí eu fico muito alinhado aí às análises do Marx, do Engels, que o Estado aparece para organizar uma forma econômica em precipitação, não uma forma econômica em decadência, né? Eu passo esse debate aqui nesse meu trabalho, Os Portões do Éden. Mas essa é a primeira observação que eu queria fazer, porque o Estado depois ele vai ganhar uma sofisticação. Primeiro, ele mesmo vai ser resultado do próprio processo de objetivação do capitalismo, que passa pela recomposição do aparelho de Estado, né? Quer dizer, o Estado absolutista sofre uma modificação em função do próprio aprofundamento da Revolução Burguesa. Lembrar que as revoluções burguesas que nós estamos falando aqui, clássicas, são duas fundamentais, a da Inglaterra do século XVII e a da França do século XVIII, a Inglaterra, Cromwell, a Revolução Gloriosa, 1640, e as outras, e o processo que se desdobra a partir disso, e a Revolução francesa, a clássica, onde, tanto nas duas, não é, tanto numa como outra, você vai ter a destruição da estrutura do Estado absolutista, ou seja, a recomposição do bloco burguês. Vamos usar aqui o termo do Gramsci, que é um termo que nos ajuda a compreender. Quer dizer, o próprio processo de luta interna para desmontar a estrutura absolutista e montar uma estrutura com maior participação cidadã, né, é o momento onde, vamos dizer, que a burguesia se afirma, e o Estado burguês se afirma, com sua forma completa. O Marx vai se preocupar com isso, o jovem Marx já vai se preocupar com isso, quando ele começa a fazer as suas reflexões sobre sobre a filosofia do direito de Hegel, fazendo a crítica da filosofia do direito de Hegel, e depois o texto dele de juventude, que é o primeiro texto onde ele vai se dedicar um pouco mais sobre essa questão, que é o debate dele com o Bauer na questão judaica. Na questão judaica, ele vai mostrar o seguinte: olha, o Estado que se forma agora, não é? Está falando da segunda metade do século XIX, as revoluções burguesas mais radicais já aconteceram, foram, na verdade, 3, nada mais do que isso, né? Se nós pensarmos, as revoluções burguesas radicais foram as duas clássicas, e mais a Revolução Americana, que o Lenin vai chamar a atenção no seu texto sobre a questão agrária, sobre o programa agrário da social-democracia russa, né? Vai chamar a atenção dos 3 núcleos revolucionários, né? Os 2 núcleos clássicos, o inglês-francês e a Revolução Americana, que é uma revolução nacional, democrática e anticolonial. É uma revolução muito radical, com luta armada, com grupos, com milícias revolucionárias, né? Enfim, o Lenin vai chamar a atenção, ele vai dizer, são esses 3 núcleos clássicos, que formam os estados nacionais mais expressivos, né? Quer dizer que foram os únicos. Para que a gente saiba, para quem não sabe, o primeiro Estado nacional da história foi Portugal, lá na Revolução de Avis, em 1383-85, né? Se forma o Estado Nacional em Portugal.
Mas isso por quê? Para poder, obviamente, organizar o autocomércio, a produção de navios, a circulação de mercadorias, que Portugal tinha um papel importante, por isso que era um país das grandes navegações, né? Agora, quando você pensa com o Estado moderno, o Marx também nos ajuda a entender em dois momentos. Primeiro momento, a Joana se referiu muito bem, o livro do Marx, já o Marx mais maduro, né, já passando pela construção do seu método, depois de fazer suas reflexões nos manuscritos de Paris, de 44, né, já pensando em categorias novas das relações sociais e do capitalismo, o Marx vai fazer aquela análise dele sobre o 18 Brumário. Ali é muito importante. Ali, não só ele mostra como as frações de classe, como é que o Estado burguês expressa e tenta arrumar as frações de classe da burguesia, como também mostra como o Estado usa uma parte do proletariado que perde a sua inserção no processo produtivo, que ele vai chamar de Lazzaroni, ou Lumpenproletários, em alemão Lumpen quer dizer farrapos, né? O Lumpenproletariat, o proletariado em farrapos, vai ser utilizado como tropa de reserva para se formar núcleos de choque para reprimir o movimento dos trabalhadores. Segundo, como o Estado se constitui, e ali ele vai mostrar como surgem as leis de exceção, não é, para que o Estado possa se manter como um aparelho de organização de classe. Então, o que é importante aqui, quero reforçar essa fala da Joana, no sentido de que o Estado é um aparelho de classe. Então, ou como diriam, vai dizer o Engels e depois o Lenin, né, que é o Comitê Avançado da Burguesia para organizar as relações sociais de produção. Uma das coisas importantes quando você discute o Estado é que o Estado vai cumprir algumas funções fundamentais. O Marx chama atenção nisso já nos seus textos de juventude. Obviamente, ali ele dá uma excessiva importância para o Estado. Naquele momento ele não está trabalhando ainda com a alienação como resultado das relações sociais de produção, mas já coloca de maneira correta o Estado como um núcleo alienado da sociedade, aquele que tira da sociedade o poder decisório. Até porque isso vem do próprio pensamento da construção do Estado burguês, até do Hobbes, né? A ideia de que você tem que ceder uma parte da sua liberdade para poder viver em liberdade, para manter a sua propriedade. Isso meio que está explícito nas formas burguesas de organização até o mundo de hoje. Mas o que eu quero chamar a atenção é que depois dessas análises de Marx, não é, o movimento dos trabalhadores, o movimento operário, né, o movimento que eu chamo da classe, né, começa a perceber que o Estado mantém instituições que são instituições onde há um núcleo, o Marx aponta também no seu texto de juventude, um núcleo fictício, e que ele é muito sedutor. Essa ideia do cidadão. Né? Você vê que até no Brasil tem gente até que não gosta do termo cidadania, lembrar daquela moça no Rio de Janeiro que enquadrou o fiscal e falou cidadão não, engenheiro formado, quer dizer, ela não conseguiu fazer a revolução burguesa na cabeça dela ainda, mas tudo bem, né? E pagou um preço caro por isso. Mas na Revolução Burguesa existe uma coisa que é interessante, depois da Revolução Francesa, você não chamava mais o cara de conde, barão, né, burguês, você vai chamar o cara de citoyen. É uma ideia muito interessante, porque ali você tem uma perspectiva de que todos são iguais, aquilo que também a Joana levantou, obviamente uma igualdade formal, mas é uma igualdade, é interessante isso, eu não sou daqueles que acham o seguinte, olha, é uma grande maldade armada, sacanagem armada pela burguesia, não, esta ideia do igualitarismo burguês tem como elemento fundamental um núcleo ideológico que vem desde o Renascimento, a ideia do homem dinâmico. Né? No Renascimento, a burguesia revolucionária, porque não podemos esquecer, é uma burguesia revolucionária. A burguesia é revolucionária até 1848, ou seja,
vamos dizer, até a primeira metade do século XIX. O Marx vai mostrar isso. Vai falar, depois de 48, acabou qualquer período heróico da burguesia. Mas essa burguesia do Renascimento, do século finais do século XIV, XV, que está emergindo com força, pensando, questionando o mundo feudal, fazendo um embate ideológico, fazendo um embate cosmológico, fazendo um embate cosmogônico, inclusive no plano da própria religião, recolocando o cristianismo. Essa burguesia, ela vai trabalhar com a ideia de que há no homem uma divindade, né? Há no homem, na alma, a presença de Deus. E essa presença de Deus nos dá a capacidade de raciocinar. Obviamente, isso não é novidade. Isso está lá embaixo no Sócrates e no Platão. Mas isso ganha um redimensionamento, vamos dizer assim, no mundo burguês, de que nós, como homens dinâmicos, temos algumas coisas que são a força, a divindade em nós. A razão é um núcleo de organização humana, portanto, é um núcleo de divindade. Essa divindade faz com que a gente tenha um elemento fundamental, que é a criatividade, tanto do cerebral, tanto a criatividade artística cerebral, como a atividade produtiva. Isso vai fazer com que a burguesia entenda o seguinte: todo tipo de trabalho tem o mesmo valor. Eles nunca vão entender a teoria valor-trabalho do Marx. Para o mundo burguês, até hoje é assim, essa é a discussão, né? O mundo burguês diz que todo trabalho se equivale. Se você faz um prédio, se você faz uma mesa, esse trabalho tem o mesmo valor. O valor é a criatividade. Isso é, vamos dizer assim, uma meia-verdade. Claro que todo trabalho tem um valor. No entanto, o valor da mercadoria que é resultante do processo de trabalho, como nós sabemos, só pode ser mensurada pelo tempo necessário de trabalho que o trabalhador gasta para produzir uma mercadoria. Isso cria, vamos dizer assim, uma diferenciação no que se refere à ideia de igualdade. Aí morre a ideia da igualdade formal. Mas a burguesia não consegue compreender, nem nunca vai compreender, pelos seus limites históricos e pela sua inserção no processo produtivo e, portanto, na organização do aparelho que garante o funcionamento das relações sociais, as formas sociometabólicas do capital, que é o Estado. O Estado é fundamental na solda das formas sociometabólicas. Então, porque você nunca vai entender esta ideia de que nós somos todos iguais, só que o que nos faria mais iguais é se você abolisse a propriedade privada. O que o Marx vai dizer já na juventude? Olha, vamos abolir a propriedade privada no plano abstrato, porque a burguesia vai abolir a propriedade privada no plano abstrato. Obviamente, quando ela abole no plano abstrato, nós somos iguais. No plano abstrato, mas, no entanto, no plano... Por isso que ele vai dizer na questão judaica que nós somos cidadãos de vida pública, burguês, proletário, lumpenproletário, camponês de vida privada. Porque, obviamente, a cidadania é o núcleo da vida pública. Agora, a sua vida objetiva está vinculada na inserção do processo produtivo. Finalmente, como eu tenho só mais 4 minutos, ou até menos já nessa altura do campeonato, eu quero dizer o seguinte: o que é importante, primeira coisa, o Estado é fundamental. Nunca vai ter Estado mínimo no país capitalista. O que vai ter são políticas públicas mínimas. Porque o Estado, eu estou de acordo com a avaliação do Engels, do Marx e do Lenin, é o comitê avançado da burguesia. É o núcleo que organiza o processo de produção, garante a exploração, reprime o movimento operário e garante a propriedade privada. Isso é o Estado. Então, obviamente, quando a gente pensa no mundo de hoje, onde você tem uma ofensiva neoliberal que ainda não se arrefeceu, porque a classe se desmonta nesse processo de reestruturação produtiva, crise de subjetividade do proletariado, a crise da experiência do leste europeu, enfim. Quando você tem este elemento, esta crise, né, e o Estado burguês na ofensiva para retirar mais direitos, para aumentar a superexploração do trabalho, como reflexo da crise estrutural do capital, né, o Estado, ele não quer dizer que ele desaparece. Caramba, é só você sair na rua, fazer manifestação, vem o Estado. O que são as tropas da polícia? O que são as tropas que reprimem o movimento? O que são as leis que enquadram os trabalhadores? O que são os juízes que condenam os trabalhadores? Não é? O que são as forças armadas que mantêm um Estado, que é um Estado que não é nacional, mas é um Estado
particular de classe, de interesses que não são os interesses do conjunto do povo. Então, essa ideia de que primeiro, a ideia de que o Estado mínimo existe não é verdade. Existe um Estado máximo, o que vem de mínimo são políticas públicas e respeito às conquistas dos trabalhadores. A segunda coisa, o Estado é um núcleo fundamental. Enquanto houver capitalismo, vai haver o Estado. Por isso, Marx, Engels, Lenin diziam o seguinte: é necessário que a gente, no processo revolucionário, desmonte o Estado rapidamente para passar a sociedade para o controle dos trabalhadores. Isso é um desafio, né? Aqui vou chegando ao fim da minha fala, mas é o que eu lanço para a gente fazer o debate. O que nós queremos para o futuro, né? Inclusive em relação ao Estado? Como é que nós vamos começar a fazer o ataque fundamental ao núcleo que mantém a estrutura do poder e das relações sociais em funcionamento? Essa era a última reflexão do Mésaros. Eu me lembro que, da última vez que eu tive com ele, aqui no Brasil, ele estava trabalhando nisso, ele escreveu um primeiro texto, que era a montanha que devemos escalar, eu não lembro em português, mas The Mountain We Have to Climb, quer dizer, a montanha. Foi traduzido, inclusive, pela minha companheira, mas eu não vou lembrar o título em português agora. E depois, os dois últimos textos que ele escreve, um parece que estava pronto, o outro inconcluso, mas seguramente a Boitempo vai publicar esses textos do Mésaros, já dizendo o seguinte: não basta mais a gente lutar contra o capital. Temos que lutar contra o capital, mas também temos que lutar contra aquilo que o mantém, que é o Estado. É isso por hora. Muito obrigado. Opa, vamos lá então. Mas muito obrigado pela sua intervenção. Acho que a gente teve aqui duas intervenções, não apenas claríssimas, né, mas também densíssimas. Eu não sei quanto ao pessoal que está acompanhando o debate aí de casa, mas a minha cabeça aqui está super quente, com o tanto de coisa legal e importante que apareceu, com a clareza, com a densidade das exposições. Eu até tinha separado umas perguntas aqui para fazer, mas eu não vou fazer pergunta minha, não, porque o nosso público interagiu bem e apareceram algumas perguntas aqui que são cabeludas. Então, eu acho que vocês vão gastar os 15 minutos de vocês respondendo isso. Então, depois, um dia, eu converso com vocês e faço as minhas, tá? Vou apresentar as perguntas, então, que a gente selecionou aqui, ó. Vamos lá, a primeira pergunta aqui do Oswaldo Teodoro, a pergunta é a seguinte. Vamos ver. Então, a pergunta dele é: o que significa pensar que é necessário definhamento completo do Estado para inviabilizar as condições de desenvolvimento do capital? Tá? Então, o que significa afirmar que é necessário definhamento completo do Estado para inviabilizar as condições de desenvolvimento do capital? Essa é uma pergunta, uma primeira. Tá? Deu para anotar aí, pessoal, para eu poder passar para os outros? Então, vamos. Segunda, Fernando Correia Prado, professor Fernando, vou até aproveitar e mandar um abraço para ele, lá na Unila, lá no Sul, nosso amigo aí, está fazendo uma pergunta, reflexão para vocês aqui. Ele pede para que vocês comentem, por favor, as especificidades do Estado no capitalismo dependente e os possíveis desdobramentos referentes a essas especificidades do Estado no capitalismo dependente para as estratégias de luta da classe trabalhadora nesses países. Tudo bem? Estou vendo aqui o rostinho de vocês. Deu para anotar, né? Bastante coisa, né? Deu para pegar essa? Vamos lá, que ainda tem mais duas aqui. Vamos lá. Opa! Tá bom. Vamos lá. Podemos compreender o neoliberalismo mais enquanto ideologia do que enquanto doutrina econômica? Então, essa também está jogada para vocês aqui. E a última pergunta que foi selecionada aqui, aí eu passo a palavra para vocês. Deixa eu te perguntar, essa pergunta que você fez,
Esse eu queria que você repetisse, mas é do Oswaldo ou do Mário Mariano? Porque a gente Não, lê é aqui, mas não do dá tempo. Oswaldo, Oswaldo. É o outro Podemos Oswaldo, não é o compreender o mesmo Oswaldo da primeira. mais enquanto ideologia ou enquanto doutrina econômica. Isso, aqui então vamos lá. Mário Mariano. Então, Mário só um pouquinho, Mariano. deixa só a gente anotar aqui. Combinado. É mais ideologia? Mais ideologia ou mais uma doutrina econômica? Ele está perguntando aqui para vocês. Bem. Ok, obrigado. Essa dá até vontade de interagir, mas eu não vou não. Vamos lá. Mário Mariano pergunta, tá? Ele pede se vocês poderiam falar um pouco sobre a relação entre Estado e poder popular na luta socialista e no processo de transição socialista. Ok. Tá? Ele dá como exemplo aqui que, por exemplo, né, a Constituição cubana, aprovada em 2019, fala em Estado socialista, o que isso significaria. Então, a relação entre Estado e poder popular na luta socialista e na transição socialista. E a última pergunta, por hora, né? Já tem bastante coisa, nem sei como é que vocês vão fazer para responder isso tudo em 15 minutos. A última pergunta, vocês vão dar uma pincelada, né? A última pergunta é: então, aí eu estava esperando que alguém perguntasse isso mesmo, dado o momento em que a gente está, e perguntaram mesmo, aqui, ó. Como o aprofundamento da crise do capitalismo causado pela pandemia do coronavírus influencia a relação da classe trabalhadora com o Estado e a percepção da classe trabalhadora sobre o papel do Estado? E é claro, acho que para complementar essa pergunta, não apenas como ela influencia a percepção da classe trabalhadora sobre isso, mas também o que vocês podem nos dizer sobre isso, né? Tudo bem? Então, deu para anotar as 5 bombas que a gente jogou para vocês? Deu? Então, eu vou propor aqui que a gente mantenha a ordem com a qual a gente vinha trabalhando inicialmente, e aí, nesse caso, eu passo a palavra primeiro para a professora Joana Coutinho, e aí a Joana ela tem 15 minutos para tentar nos esclarecer um pouquinho sobre essas perguntas que a gente recebeu aí. Joana, está com você. Não é uma tarefa lá muito fácil, né? Vou tentar dar uma pincelada aqui em termos mais gerais, né? Não sei se eu consegui anotar todas as questões. Vou começar aqui pela do Fernando, né? O Fernando Prado, não é isso? Como pensar as especificidades do Estado no capitalismo dependente e os seus desdobramentos, né, para a organização da classe trabalhadora. Aqui já teria pano para manga para discutir aí a relação, como que se dá hoje a relação entre os Estados-nações, né, se pode pensar dessa maneira, o quanto cada vez mais esses estados vão perdendo a sua soberania. Mas eu queria um pouco antes, talvez, bom, Mazeu é especialista nisso, mas quando a gente pensa, por exemplo, na América Latina, isso vai ficando um pouco mais claro, né, dessa relação de dependência. Aquilo que Marx já coloca lá no Manifesto Comunista, né, que a tendência do capitalismo é quebrar, arrebentar todas as fronteiras e criar relações que ele chama de relações de interdependência, na verdade, né? E não dá para pensar ou entender essa relação sem pensar no imperialismo, né? E aí acho que o Fernando é especialista aí na teoria
marxista da dependência, né, sabe disso aqui de cor e salteado mais do que eu, mas como é que a gente pensa essas relações? E se pensar a característica do Estado, e pensando aqui no Estado brasileiro, que além de tudo ainda tem, carrega uma estrutura que é uma estrutura mais complicada, né? Aquilo que o Florestan Fernandes chama um pouco a atenção lá na Revolução Burguesa no Brasil, né? Quer dizer, toda essa discussão da viabilidade ou não de ter uma revolução burguesa, passamos praticamente de relações, não estou falando de modo de produção, mas relações, que eram relações sociais praticamente feudais para o modo de relações capitalistas, né, com a industrialização, essa coisa toda. O Raimundo Faoro, que não é nenhum marxista, ele tem um texto muito interessante, né, quando pensa o Estado brasileiro, os donos do poder, né? Como que você vai mudando uma estrutura extremamente arcaica para uma estrutura moderna, você moderniza o que alguns autores, acho que o Schwartzman também chamou de modernização conservadora, né? O que coloca para os trabalhadores aqui uma dupla, tripla tarefa, porque você tem que arrebentar com essas relações que não são relações, digamos, não passa ainda por uma relação mais burguesa, né? Que essa relação seja mais clara, mais explícita, eu diria. Por que estou dizendo isso? Que até hoje sofremos por exemplo, essa herança escravocrata que está impregnado no Estado brasileiro, né? O Silvio Almeida, num texto muito interessante, ele fala de um racismo estrutural no Brasil, o que coloca aqui uma dupla, tripla, quarta tarefa, né, para os trabalhadores, né? Como que a gente quebra com todas essas relações. Aqui passa por tudo isso, passa pelo sexismo, pelo racismo. Bom, a intenção não é responder, mas realmente passar um pouco por aí, né? Então, a do Mário eu quero deixar um pouco para depois, mas pensar o neoliberalismo enquanto ideologia, né? Eu acho que tem um texto, não vou me lembrar agora, me deu um branco o autor, mas que ele diz exatamente isso, que enquanto ideologia fez um sucesso danado, porque entranhou nas relações sociais, né, nas nossas relações, em todas as instâncias, inclusive as familiares, né, são atingidas por essa ideologia neoliberal da meritocracia, do empreendedorismo. Agora que do ponto de vista econômico deu água, né? Você vê, o tempo inteiro você tem aí intervenções do Estado, o Mazeu já colocou isso muitíssimo bem, não é? De um Estado mínimo para as políticas sociais, e políticas sociais que abranjam, né, que chegavam às classes trabalhadoras, e não por acaso, não foi nenhuma dádiva, isso fez parte de muita luta, né? Muitos trabalhadores morreram neste processo de conquista desses direitos, né? Mas que do ponto de vista ideológico, inegavelmente entrou, né? Tem uma entrada aí que a gente precisa combater com muita força, né? Uma questão de princípios, né? Quais são os nossos princípios? E aí trabalhar uma questão que eu acho extremamente importante, que é a ideia da solidariedade de classe, né? Que às vezes se abandona em torno de uma certa volta, uma certa
caridade, que nem é a caridade cristã propriamente dita. Então, acho que isso é importante, né? O combate a essa ideologia. E você só combate, e veja, a ideologia dominante não significa que não haja outras ideologias no corpo da sociedade, né? O que o Polanyi chama de subconjunto de ideologias. Tem uma ideologia, o que você pode chamar de contra-ideologia dominante, né, no seio da classe operária, no seio dos movimentos sociais, e esse combate tem que ser um combate diário em relação a isso. A questão da Tarsila, né, que é o aprofundamento da crise do capitalismo causado pela pandemia, aqui eu quero fazer um recorte na questão, né? O aprofundamento quer dizer, há um aprofundamento, a crise já vinha bastante aguda, né? Aumento de desemprego, você tem uma crise capitalista que já estava em curso, né? E que ela, claro, se potencializa com a pandemia, né? Com o coronavírus. Claro, eu acho que aqui tem dois elementos que dependem sempre da forma como trabalhamos essas questões, porque, ao mesmo tempo em que nos coloca uma certa impotência, né, o isolamento social, não poder sair de casa, não poder ocupar as ruas enquanto espaço de luta mais clara. Por outro lado, ficou muito mais evidente que todas essas políticas neoliberais, o menos educação, o menos saúde, e principalmente a questão da saúde, ela fica muito mais visível, né? É mais difícil ocultar isso para o conjunto dos trabalhadores, ou o conjunto das classes populares, né? O vírus, nesse sentido, eu arriscaria dizer que ele é democrático, né? Ele atinge a todos, ele não faz muita diferença na contaminação, mas ele se torna extremamente seletivo, né? Se você pegar um quadro, eu vou me referir a São Paulo, que é onde eu conheço um pouco mais. O lugar onde mais se contamina não é a periferia, né? Mas o lugar onde se mais morre, né? Onde tem ocorrido mais mortes é na periferia, né? Se morre mais na Brasilândia do que em Moema, por exemplo, do que em Pinheiros, por exemplo, né? E também ele é um pouco racista, pelo que, né, você pode perceber que morre mais pretos, mais negros, do que... Aqui eu tomo um pouco de cuidado, não gostaria de entrar muito nessa discussão da raça, né, da questão étnica e tal, mas é claro, porque a maioria dos negros no Brasil conforma os mais pobres, né, por isso que se morre mais também. Mas veja, mostra claramente como a política do menos Estado não é funcional. Se você pega alguns exemplos, né, de não intervenções do Estado, neste momento o discurso tem sido, ou pelo menos se tenta conciliar com um certo atendimento às demandas gerais da sociedade, né? A França, por exemplo, suspendeu aumento de gás, de luz. No Brasil, o contrário, não sei se vocês perceberam, pelo menos a minha aqui em casa aumentou assustadoramente, né? Os preços nos mercados subiram, essa coisa toda. Mas o que se percebe, como eu já tinha colocado um pouco antes,
né, é que este modelo de Estado, nem para a sustentação do capitalismo, não dá conta, né? Não dá conta. E aí o que, digamos, nos coloca numa responsabilidade enorme, né? Eu digo nós, todas as forças, não só a esquerda, todas as forças progressistas, né? Que possa cambiar, que possa mudar esta relação. Muito rapidamente, Mário, porque meu tempo está estourando, o Vitor já me avisou. Claro que, como é que você pode pensar o Estado, e o Mazeu também abordou isso, ele é relação social, né? Agora, a estrutura do Estado é uma estrutura do Estado capitalista e burguês. Como é que você faz para poder destruir essa estrutura deste Estado que foi pensado e constituído para essa dominação? Claro, aqui estou falando muito rapidamente, mas você poderia pensar, claro, não é só isso, existem também contradições de classe no interior do Estado, ou nas instituições do Estado. Mas as experiências têm mostrado que tomar o poder sem mudar a estrutura do Estado, não vamos absolutamente a lugar nenhum, né? Acho que o maior exemplo que podemos pensar, né, de mudanças dessa estrutura, ainda no século XIX temos a Comuna de Paris, né? Como é que se mudou aí em poucos dias, foram 72 dias, mas mudou-se a estrutura ali. E acho que a outra grande experiência foram os soviets na União Soviética. Claro que com todos os problemas que surgiram depois disso, que os soviets não conseguiram se implementar como foram pensados, né? Acho que todo o poder aos soviets diz tudo, né? Quer dizer, como que o poder popular no Estado é isso, é como que você interfere, os trabalhadores, o povo organizado, interfere nas instituições deste Estado. Por hora é isso. Excelente, hein? Poxa, João, eu ia avisar agora que faltava 1 minuto e nem precisou, né? Então, vamos passar aqui a palavra para o Mazeu. Mazeu, pode ir. Bom, são questões difíceis, a Joana já respondeu algumas, então aqui eu pular que eu achei que a Joana respondeu inteira. Eu vou começar com a do Fernando, né? Fernando, eu sou um ex-adepto da teoria da dependência, hoje eu não sou mais, né? Quando eu era garoto, eu fugi exilado um tempo no Chile, do Allende, e eu morava na rua de trás da Faculdade de Economia. Eu era um garotão. Ia lá bicar as aulas da Vânia Bambirra, do Teotônio, oh meu Deus, do Rui Mauro Marini, né, do Gunder Frank, ia lá e me alimentava daquela discussão. Uma das coisas que era muito importante, talvez uma das elaborações políticas mais consequentes do Teotônio, foi uma discussão sobre o colonial fascismo, né, que ele vai trabalhar no seu livro Socialismo, América Latina, Socialismo ou Capitalismo. É um texto, tem em português, eu não tenho, meu texto ainda é original da época do Chile. Belo trabalho onde ele vai trabalhar algumas questões do Estado. Mas o Rui Mauro também trabalha, o Gunder Frank também vai trabalhar com isso, a Vânia, com a ideia de que na América Latina o Estado ele é fundamental, porque ele é um Estado burguês que vai, em alguns momentos, ter um papel central no desenvolvimento de força produtiva. Pensar o Brasil, quer dizer, o Brasil, o Estado brasileiro, criou todas as infraestruturas fundamentais, né? Criou, depois da Revolução de 30, né? E com
o governo de Getúlio, até 45, ele criou todas as, depois de 45, inclusive, criou todas as condições para o desenvolvimento industrial do Brasil. Um país que era extremamente agrário começa a ganhar infraestrutura, insumos. Então, o Estado tem um papel importante, porque ele faz, às vezes, de uma burguesia retardatária. Por isso que você, às vezes, ao fazer a análise do capitalismo brasileiro, que a gente chama de capitalismo hipertardio, tem identidades com o capitalismo tardio alemão. O que fez o Estado alemão? O Estado alemão criou toda a infraestrutura para o desenvolvimento de forças produtivas, de um lado. O segundo era a infraestrutura para reprimir o movimento operário. Se você quiser, o Estado japonês fez a mesma coisa desde a Revolução Meiji de 1860, né? Fez a mesma coisa, quer dizer, foi para um Estado que criou os insumos, de um lado, reprimiu o núcleo feudal, no caso o Japão, o núcleo feudal, na Alemanha, o Estado reprimiu o movimento operário para construir um capitalismo atrasado para que a burguesia pudesse chegar ao imperialismo, tanto o alemão como o japonês. Então, o Estado é fundamental, porque o Estado ele é a infraestrutura do capital. Na América Latina, como o Estado é subalterno, então ele tem limites da sua ação. Né? Então mas ele também cria, eu diria que o caso mais emblemático da América Latina é o Brasil mesmo, onde o Estado vai criar condições para que o Brasil seja o país mais desenvolvido da América Latina ou da América depois dos Estados Unidos. Né? Isso não é à toa. Né? Tem a ver com esse papel fundamental que o Estado utiliza para ser o Estado que vai fazer o papel da acumulação de capital e do doador de insumos. Mas isso ele fez em todo lugar. Né? Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu também queria colocar é fazer um pequeno... O Brasil, ele nasce sob a égide da acumulação de capital, né? Como vai dizer o Marx. Ou, se vocês quiserem, do largo processo de subsunção do trabalho, de subsunção formal do trabalho ao capital. Né? É um largo processo, vai aí até o século XVIII, começa no século XIV, final do século XIV. Marx fala que já no século XIII você tinha, nas manufaturas da Itália, um precocismo da proletarização dos camponeses. É um largo processo. Né? E o que é importante é que, quando o Brasil, ou a América é descoberta e o Brasil é colonizado, né, pela coroa portuguesa, ou ocupado pelos portugueses, né, o que se instala aqui é um tipo de economia muito fundada nas experiências das economias que estavam se movimentando na Europa. Quer dizer, se inaugura aqui a escravidão moderna. Mas a escravidão moderna não é uma invenção das Américas. A escravidão moderna é uma invenção das experiências da segunda servidão na Alemanha, quando os antigos senhores feudais transformistas transformam os servos da gleba em trabalhadores forçados, que é a característica da escravidão moderna, o trabalho forçado, expropriação de mais-valia, expropriação do trabalho, escravização e trabalho forçado, que vai começar na Alemanha, depois vai ter uma experiência concomitante na Península Ibérica, nas guerras de reconquista, o aprisionamento de sarracenos, né, que tinham invadido a Península Ibérica, transformados em escravos, quando eram os prisioneiros, que eram levados para a Ilha da Madeira e para Chipre para produzir cana-de-açúcar, e depois a experiência da América alargada com o surgimento e o crescimento do tráfico de escravos negros, onde os mercadores iam na África, raptavam as populações africanas e vendiam como trabalhadores escravos para a América, né, para o Brasil, para as Antilhas, né, Suriname, para Cuba, né, para o Haiti e também para o sul, para as colônias inglesas do sul da América do Norte. Ora, o que eu quero dizer é que essa característica é uma característica moderna. E é uma característica do capitalismo. Como? O capitalismo tem como forma de trabalho o trabalho assalariado, mas aí o Marx vai dizer o trabalho assalariado só acontece com a escravidão sem véus das Américas. Né? Ele vai dizer, de países como Brasil, Suriname, as colônias americanas do Sul, né?
E esse trabalho sem véus vai dar as condições para o surgimento da escravidão velada dos trabalhadores assalariados. Isso é uma fala do Marx em vários lugares, né? Tanto no Capital, como em outros textos, como nos seus borradores, nos seus textos de rascunho, ele vai estar falando isso o tempo todo. O que significa isso? O caráter da colonização da América e particularmente do Brasil não é um caráter que não seja que esteja fora da ótica de construção das relações sociais do capital, né? Então eu queria só marcar um pouco essa posição. Eu, obviamente, tenho problemas com a análise do Florestan quando ele vai achar um estamento burocrático na colônia brasileira. Quer dizer, é aquilo que o professor Gabriel Kohn, lá da USP, da sociologia da USP, chama no Florestan um ecletismo bem temperado, né? Então ele utiliza umas categorias weberianas, como utiliza o Faoro, mas o Faoro é weberiano, né? Lá nos seus Donos do Poder. Agora, o Florestan, eu acho que essa análise dele acaba não dando a transcendência. Quer dizer, eu acho que a transcendência está no Caio Prado, onde vai mostrar, né, esse caráter particular, aqui eu estou pegando uma categoria do Lukács, né, da particularidade histórica, que não é do Lukács, é do Marx, né? Mas a ideia de que esse capitalismo é aquilo que o Marx vai dizer, tem uma burguesia anômala, que vive que a escravidão não é contraditória com o capitalismo. Senhores de escravos capitalistas são as mesmas pessoas. Ele vai dizer, bom, feito isso, o Zé Paulo Neto disse que ele vai ser telegráfico. Eu, como sou mais moderno, vou ser whatsappico aqui, para responder algumas questões. Primeiro, o neoliberalismo é uma ideologia, claro que é. É um projeto, ele não é um projeto econômico. Aliás, o projeto econômico também é ideológico. Não é que porque é projeto econômico não é ideológico, muito pelo contrário. Quer dizer, esse projeto econômico está na perspectiva da manutenção de um capitalismo em crise. Nós temos que entender que vivemos um capitalismo em crise. Portanto, a manutenção do capitalismo em crise passa necessariamente, primeiro, por você administrar uma massa enorme. São milhões de trabalhadores que vivem na precariedade, né? Que vão nascer, viver e morrer na precariedade. Como a gente fala na Índia e na América Latina, existem pessoas que nascem nas ruas, moram nas ruas e morrem nas ruas, né? Quer dizer, a rua não é como quer a primeira-dama aqui de São Paulo, a senhora do governador Dória. A rua não é uma opção, a rua não é uma condição oportunista para eu ficar numa boa e viver legal, né? Vivendo às custas de quentinha. A rua é a tragédia humana levada às suas últimas consequências, é uma miséria humana que nasce com o capital. Nasce desde a expulsão dos servos da gleba das suas terras lá no século XIII, né? Lá nas enclosures na Inglaterra, e vão fazer com que essa massa fique rodando sem eira nem beira e sendo absorvida no processo de exploração do trabalho, ou como gostam os nossos queridos amigos da teoria marxista da dependência, da superexploração do trabalho, né? Agora, por outro lado, quer dizer, esse projeto é um projeto que tem que administrar uma crise insuperável, porque quanto mais o capitalismo se desenvolver, ele não tem a alternativa da guerra. Antigamente, quando você tinha a crise cíclica do capital, fazia uma guerrinha aqui, destruía força produtiva ali, matava proletário aqui. Quer dizer, você pensar que as duas grandes guerras, fora as outras guerras, guerra sino-soviética, as guerras que existiram antes da Primeira e da Segunda Guerra, foram guerras ótimas para o capital. Você imagina a Primeira Guerra Mundial. Morreu nego pra caramba, envenenado com gás sarin, né? Bomba, morreu gente assim, uma estrutura de destruição industrial que foi inaugurada com a Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Morte industrial, morte por atacado, né? Uma indústria da morte. Então, você destruía a força produtiva e resolvia o problema, pegava aquele capital acumulado que estava lá girando sem ter o que fazer e aplicava no processo de reconstrução. Se fez isso na Primeira Guerra Mundial, se fez isso na Segunda Guerra Mundial, foi
uma beleza para o capital, quer dizer, se destruiu a Europa e se reconstruiu a Europa. Se jogou 2 bombas atômicas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, depois se reconstruiu Hiroshima e Nagasaki. Foi uma beleza. E aí gerou o welfare state, que dizia a Joana na sua primeira fala. Né? Quer dizer, gerou porque tinha uma pressão também, porque depois da guerra a classe trabalhadora estava organizada, os partidos comunistas tinham feito combate ao fascismo, tinham organizado os trabalhadores em armas, por isso que o welfare state acontece na Europa, mas não acontece nem no Japão e nem nos Estados Unidos, né, porque não tinha pressão operária. Mas, enfim, quer dizer, quando você não tem mais a guerra, fica muito difícil administrar o capital. Então, você vive uma crise de rastejante ou permanente, estrutural, né, onde você tem permanentemente uma crise de superacumulação, superprodução, né? Então, você não tem o que fazer com esse capital, então você é obrigado a cada vez mais, os capitalistas têm que mandar embora os seus trabalhadores, né, diminuir o conjunto dos trabalhadores, mas a revolução tecnológica, que é intrínseca ao capitalismo, essa é a contradição, aumenta o processo produtivo, então você tem classes de mercadorias e classes de consumidores de mercadorias e trabalhadores que estão inseridos, trabalhadores, na sua maioria, que vão estar precarizados o resto da vida. Então, esse quadro coloca para nós o seguinte: o que fazer, pô? Né? O que fazer diante de uma crise estrutural que nos massacra? Esta pandemia, falou bem a Joana, quer dizer, ela exprime a miserabilidade que é o capital. Não esqueçam que a crise do feudalismo também passou por uma peste, foi a peste negra do século XIV. Né? Foi lá que o feudalismo entrou em total desagregação, a peste negra, e a crise do capital liberal, olha que interessante, é a gripe espanhola, né? O primeiro momento do imperialismo, expressando a crise de uma outra forma antiga. E espero que esta miséria desse Covid-19, que nos faz viver apavorados, que nos faz viver tragédias, e que por desastre nós temos um asno que o povo brasileiro elegeu, uma parte do povo brasileiro elegeu, resultado da desorganização do movimento operário, resultado de 3 governos sociais-democratas que levaram o Brasil à desorganização da classe, não é? que gera um asno dirigindo, e um núcleo fascista, brutal, sem nenhum amor no coração. Eu estou falando isso não é mero jogo de palavra, porque 4 séculos de latifúndio, quase 4 séculos de escravidão, não deixam de ter cicatrizes. Quer dizer, esta origem da América Latina, da escravidão latino-americana, da escravidão brasileira, do racismo estrutural, do ódio estrutural de classe, né, de uma burguesia que vive para reprimir o movimento operário. Já dizia o Lênin, a morte de proletários é parte intrínseca do Estado, para o Estado mostrar: olha aqui, meu filho, o senhor não tem paz, porque o Estado é o comitê nosso e a polícia é o nosso executor, né, contra qualquer mobilização que vocês fizerem. Como dizia o Lênin, a democracia burguesa vai bonitinha, mas quando chega na porta da fábrica, o proletariado toma porrada na greve. Para concluir, eu acho que isso nos coloca a ideia de construir o poder popular. E o poder popular não é uma coisa simples. Eu e a Joana, e mais um grupo de companheiros, que fomos para Cuba em 2014, Joana, você lembra que nós tivemos o privilégio mesmo, de discutir na Universidade de Havana e no Ministério do Planejamento. É o Ministério do Planejamento que tem um departamento de filosofia, igualzinho aqui. Tem um departamento de filosofia para fazer as reflexões, né? Fomos lá, fomos muito bem recebidos e fizemos debates incríveis. O que nós debatemos? Isso foi um privilégio, eu acho, viu, Joana? Quando nós debatemos um momento. Mas eu travou só para mim ou ele travou para todo mundo? Voltei, não, é porque assim, é 15 segundos de crise no meu. Então, peraí, mas na hora que de. travou, era a hora Já que voltei. você ia falar do privilégio que vocês tiveram quando vocês estavam em Cuba. Então, é daí que você travou. O privilégio foi discutir o momento que eles estavam implantando a autogestão. Eles começam a trabalhar com cooperativas autogestionadas,
né, num processo profundo de discussão democrática, com gente a favor, com gente contra. Por isso que eu fiquei muito pé da vida de ver o Haddad falando mentira no Roda Viva e dizer que Cuba é uma ditadura. Nós que tivemos lá, os caras discutindo coisa muito importante para a economia cubana, tinha, inclusive, pessoas que ficaram nossos amigos, professores, que eram contra e que falavam abertamente o que queriam. Então, o senhor Haddad tem que viajar um pouco mais para deixar de falar besteira. Fiquei muito bravo em ver o Haddad falando mentira sobre Cuba na TV Cultura. Mas, voltando, nós tivemos o privilégio de participar dessa discussão. E ali a coisa é avançada, quer dizer, você tem hoje todo o controle da discussão, da saúde, da educação, da moradia, do transporte, ele é feito com o povo, através dos conselhos de defesa da Revolução, de deputados que são eleitos por quarteirões e que são demitidos se vão mal, eles são destituídos, se coloca outro no lugar, enfim. Né? Então, eu acho que o poder popular é um embrião no Brasil. A gente costuma falar, bom, existem comunidades, como em São Paulo, né, comunidades que fazem autodefesa, isso é embrião. É necessário a gente criar comitês populares de defesa e de educação, de luta por moradia, de luta por saúde, né, e de defesa de segurança pública, porque nunca você vai ter no Estado uma polícia que garanta a segurança pública do trabalhador. Nunca. Porque a polícia garante a segurança da burguesia. Eu sou daqueles caras que moram naquele bairro que dizia Joana. Meu bairro aqui, eu moro nos Jardins, que é o bairro da burguesia. Da rua do lado mora aquele ministro da destruição do meio ambiente. Né? Todo dia tem um helicóptero que fica fazendo um barulho para pegar esse marginal e levar ele para algum lugar para continuar destruindo o meio ambiente brasileiro. O que é interessante é o seguinte, aqui as pessoas se contaminam, mas aqui as pessoas não morrem. As pessoas têm plano de saúde, vão para o Einstein. É isso que acontece, vão para o Sírio-Libanês. Né? Então, obviamente, essa Covid é a Covid que está atingindo a classe trabalhadora. Então, a luta pela saúde, a luta pela... Aqui a polícia nunca chega para ninguém e fala, é o seguinte, o senhor esteja preso. Aqui a polícia fala, bom dia, o senhor está bem? A polícia para na faixa de pedestre para você passar. Agora aqui é o Jardim, mas no Jardim Ângela, que é a alta periferia de São Paulo, a polícia passa por cima do cara que tiver na frente da viatura, ou esteja onde ele estiver. Então, o que nós temos que fazer? É o momento da gente pensar como nos organizar, e nós temos que parar para pensar, a esquerda tem que parar para discutir um programa mínimo comum de unidade, para a gente criar um bloco socialista, para que esse bloco socialista se apresente como alternativa para o povo brasileiro, porque do jeito que está, a coisa está muito ruim. Então nós temos que não só ir para a rua, isso é importante, mas nos mobilizar para construir um polo político socialista, alternativo, para a gente dizer para a sociedade, olha, nós estamos aqui. É isso, desculpe se eu passei um pouquinho, meu companheiro Vitor. Tá ótimo, Mazeu. O debate aqui tá. Acho que vocês dois conseguiram operar se pode falar essa palavra, operar um milagre aqui de responder essas questões, né? Em 15 minutos, 15, 20 minutos cada um. Tá ótimo. Então, assim, a gente, pelo que a gente combinou inicialmente, é o momento, então, de vocês encerrarem o debate, fazendo as considerações finais. Então, o que é isso, né? É vocês mandarem o recado, o que vocês acham que é importante dizer em 3, 4 minutos aí, para o público que está nos ouvindo, o que é fundamental que ele leve como recado dessa nossa conversa aqui de hoje. Podemos fazer? Vamos na mesma ordem, então, como a gente tem trabalhado? Então, por favor, professora Joana primeiro, depois o professor Mazeu. Bom, acho que uma das questões que temos que pensar, elaborar, né, o Mazeu já colocou um pouco, ocupar os espaços, e todos os espaços que a gente pode, no bairro, nas escolas, nas universidades, debater a sociedade latino-americana, brasileira, debater o Estado e o que queremos, né? O que queremos, e aí, como diria o Lênin, o que fazer. Acho que essas questões são muito importantes, e hoje, mais do que nunca,
e ter esperança. Eu acho que aquela frase do Gramsci, né, é o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade, né, casar as duas coisas. Não é o otimismo poliana, né, mas ter uma leitura real da realidade, da sociedade, para assim conseguir transformá-la. Eu acho que esse debate, acho que é um pouco isso, né? Proporcionar um debate com este tema, não é um tema fácil, mas é um tema extremamente importante, né? Importante que consigamos debater e chegar de uma forma clara a quem interessa, né? Aos trabalhadores, né? Não só aos trabalhadores intelectuais, mas fazer circular em todos os meios, né, que os trabalhadores estão ali presente, podendo pensar alternativas. Eu acho também que temos que perder a vergonha e chamar as coisas pelo seu nome, né, nominá-las. Não existe alternativa viável no capitalismo, né? Este Estado tem que ser destruído e construir outra alternativa. Esse é o recado, digamos. E agradecer muitíssimo ao Milton pelo convite, Vitor aqui, a Fran, o Mário Mariano. Um prazer enorme estar aqui com meu amigo Mazeu. E a todos, né, que ficaram aqui, que nos escutaram. Uma boa noite a todos. Mas eu? Bom, eu faço minhas as palavras da Joana. Quer dizer, esses debates são importantes. Essa pandemia acabou gerando também uma iniciativa positiva de muitas lives, muitos debates, muitas reflexões, né? E eu tenho participado de muitas, e acho que tem ajudado a fazer acúmulos políticos, da gente pensar alternativas, né? Buscar unidade das esquerdas, nós temos que organizar, nós temos que ajudar a classe a se organizar. Eu ando até muito preocupado, até brinquei hoje no meu Facebook, é impressão minha, mas não se fala mais em classe social. Temos que voltar a fazer essa discussão de classes sociais, né? Voltar a ajudar a organizar a classe, ir para os nossos sindicatos, não é? Fazer o embate, isso é importante. Nós estamos fazendo isso aqui, é um embate ideológico. Quer dizer, vivemos hoje num país onde você tem um governo fascista, neofascista, não é fascista clássico, como é o fascismo italiano ou o nazismo alemão, mas é um país que é governado por um núcleo de extrema-direita, retrógrado, extremamente reacionário e fascista. Né? Um núcleo racista, xenófobo, né? Anti-intelectual, anticultura, é um negócio misógino. Né? Então, é um governo difícil, né? Contra os trabalhadores, né? O tempo todo atacando os trabalhadores, quer botar granada no bolso do inimigo. Bolso do inimigo somos nós, os trabalhadores. Essa é a cabeça do senhor Paulo Guedes, né? Enfim, do Bolsonaro, né? Que é o cara que comete ações de genocídio quando desdém uma epidemia do porte que é trágica, do porte que é o Covid-19, né? É um cara que proibiu levar água potável e remédio para as populações indígenas, é um cara que se refere a populações quilombolas como aquele cara pesa não sei quantas arrobas. Quer dizer, este governo tem que ser derrotado. E não vai ser derrotado só no papo, né? Ele tem que ser derrotado na mobilização. Nós temos que ir para as ruas, de um lado, temos que ajudar a organizar um movimento do outro, temos que reforçar a ação da classe e discutir a questão, como é que a gente ajuda a despertar o debate da consciência da classe. Né? Então, são tarefas que se colocam, não acho que são tarefas impossíveis, acho que são tarefas possíveis e necessárias. Temos que colocar na ordem do dia a questão do socialismo, sim,
Não estou nessa de, a minha frente é ampla, a minha frente é única. É uma frente com os trabalhadores e com aqueles que querem transformar esse país, deixar de ser essa mulambagem que é esse capitalismo brasileiro, né, subalterno, uma burguesia subsumida ao imperialismo, né, que faz a política do imperialismo, e tentar construir alguma coisa. Então, quando vocês me convidarem para um debate, eu vou, porque precisa mesmo. Eu queria agradecer demais esse debate, primeiro para rever aqui a Joana, que fazia tempo que a gente não se via, ainda que não seja pessoalmente, estamos nos vendo, já é alguma coisa, né? Queria agradecer ao Vitor, queria agradecer a todos, ao Milton, a Fran, ao outro companheiro, o Mário, né? Mário, e dizer que muito obrigado, viu, pelo convite, e agradecer os que estão vendo até agora, né? E que com essas perguntas contribuíram a gente também fazer essas reflexões. Quero deixar um abraço caloroso a todos e a todas, um beijo e até a próxima. Beleza, muito obrigado, né? Queria então encerrar a nossa atividade aqui, agradecendo também, né? Agradecendo a professora Joana Coutinho, ao professor Antônio Carlos Mazeu, que aceitaram o nosso convite para estar aqui conversando conosco hoje, reiterar a importância desses espaços que têm acontecido, que eles frutifiquem, continuem se multiplicando e contribuam aí justamente nesse processo de tomada de consciência, avanço das formas de consciência e de luta da nossa classe, né? Da nossa classe. E, para finalizar, lembrar o pessoal aí que gostou do debate, agradecer muito ao público que ficou aqui até agora, seja ao vivo, seja quando vir isso outro dia, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada com insônia, agradecer a vocês. E lembrar, se você está vendo esse debate, gostou desse debate, não se esqueça de se inscrever no canal ali embaixo, clicar no sininho para receber as notificações e continuar acompanhando aí o canal do MUP no Andes. Muito obrigado, boa noite, até a próxima, até a vitória.